Bom dia, meus companheiros e minhas companheiras. Que a paz de Jesus possa encher os nossos corações nessa manhã de domingo. Hoje as religiões ortodoxas comemoram aí a Páscoa de Jesus, e a gente que é espírita sabe que do valor histórico, e se não fosse Jesus, o que de nós poderia ser, né, companheiros? E a gente queria começar então lembrando daquele episódio, daquele domingo de manhã, aonde as mulheres vão até o sepulcro de Jesus e o não encontram. E de repente recebem a informação de que ele estaria vivo. Vivo como nós estamos, vivo como todos que aqui, encarnados e desencarnados, se encontram. Mas vivos na expectativa de uma revolução moral, de um revivamento pessoal. E aí naquela mesma manhã, a gente lembra da casa de Pedro. Os apóstolos reunidos no que chamaríamos de colégio apostólico estavam temerosos do que lhes aconteceria. Talvez fosse um dia difícil para aqueles homens, mas um episódio os marcou para sempre. Passando por entre as paredes, Jesus entra naquele recinto e se materializa. E deseja aqueles homens paz. E aqueles homens ficaram movidos por um entusiasmo profundo, companheiros. Nunca mais eles foram os mesmos. E passaram-se 40 dias em que Jesus tivera várias aparições, ensinando-os, orientando-os e motivando-os à enorme tarefa de proclamar o seu evangelho no mundo. E é nessa mesma casa de Pedro que eu quero começar contando uma história. Passados aqueles primeiros 40 dias, Jesus ascende aos céus, é testemunhado por 500 de seus seguidores, os chamados 500 da Galileia, que no livro Boa Nova, Humberto de Campos conta-nos que esses companheiros nunca mais deixaram de encarnar para proclamar as verdades de Jesus. E aí, na casa de Pedro, agora, 50 dias depois da crucificação do Cristo, encontravam-se ali os discípulos reunidos para a festa de Pentecostes, uma festa do calendário judeu, onde as pessoas vinham de todos os lugares daquela região. Haviam homens da Macedônia, haviam egípcios, haviam romanos, haviam, enfim, toda aquela região ali da Palestina, pessoas vinham. E cada uma delas falava na sua própria língua. E acontece um fenômeno que Lucas vai nos narrar no Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Houve-se um barulho como que um vento tempestuoso, vindo da direção da casa de Pedro. E aí as pessoas, os homens que estão ali, vão em direção para saber o que estava acontecendo. E encontram os discípulos falando em línguas diferentes do aramaico. E nesse momento, Pedro, aproveitando bem a oportunidade, começa a falar para aqueles homens que estavam ali. E fato é que o grande milagre que ali acontece, é que podemos chamar assim, é que Pedro falava em aramaico e cada um daqueles que estavam ali ouviam na sua própria língua. Era uma transmissão, uma tradução simultânea, não se sabe com que equipamento. Mas aqueles homens ouviram e entenderam. E diz o texto de Lucas que daqueles que estavam ali, 3.000 pessoas se converteram ao cristianismo. Conta essa história inicial, companheiros, antes de entrarmos no tema, para lembrar que nessa manhã de domingo, nós também estamos aqui sendo visitados por Jesus. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Disse-nos Nazareno que estaria conosco onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome. E no momento de mais solidão, ele diria que jamais nos abandonaria, que estaria conosco todos os dias, até que os mundos se consumassem. Fato é que ele se encontra entre nós. E outro detalhe, nós vamos falar aqui com a nossa linguagem. Eu vou falar a minha linguagem, mas o desejo maior é que você escute na sua língua. Que Jesus possa falar ao nosso coração. Que não seja um domingo normal, comum, como qualquer outro, mas seja um domingo extremamente especial na nossa vida de espíritos imortais. E possamos sair daqui, companheiros, definitivamente decididos a trilhar o caminho do aprendizado do amor, a ponto de nos sacrificar, como ele fez naquele madeiro infame,
para nos dar o exemplo, abrir mão de nós mesmos, vencer a nós mesmos, nos renunciar e avançar rumo ao aperfeiçoamento moral. O tema, então, reconstrução íntima, a conquista do ser. Queria mandar um abraço para os companheiros internautas, lá no canal 500 da Rede Amigo Espírita, e os que vão ouvir também depois dessas palestras nos canais do YouTube. Então vamos lá, reconstrução íntima, a conquista do ser. Companheiros, houve uma época da nossa história em que a gente tinha sinônimos para conquistas. Conquista tinha um condicionamento, era algo condicionado. E esse condicionamento ele tinha a ver com os valores evolutivos. Para a gente hoje, quais são os valores? Quais os valores que eu tenho pautado a minha vida? Em que eu tenho me baseado para fazer as minhas conquistas? Houve uma época da história, e aí a gente vai trazer aqui a informação inicial, que eu quero que os companheiros guardem, que vamos explorá-la profundamente no momento adequado. Mas é o texto que traz o Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino da Dor, na parte 1, capítulo 9, onde ele fala de evolução e finalidade da alma. Diz assim Leon Denis: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Talvez esse seja o centro dessa preleção dessa manhã. Vamos trabalhar mais nele daqui a pouco. Mas houve uma época da nossa história, companheiros, que nós éramos aqueles trogloditas. Fomos homens das cavernas, primitivos e selvagens. E para a gente, naquele momento, a conquista era a sobrevivência e, instintivamente, a preservação da espécie. Foi o nosso objetivo. Era o nosso objetivo para aquele momento. Os séculos se passaram, os milênios se avançaram, e quando nós éramos vikings encarnados, a nossa conquista era, então, invadir e explorar a Europa e as ilhas do Atlântico Norte. Talvez tenhamos tido momentos de enorme satisfação nas nossas conquistas materiais. Mas houve um outro momento da história, muito mais recente agora, quando talvez tenhamos sido um soldado romano. E por soldado romano, conquista significava subjugar os povos conhecidos ao domínio de César. Observemos, companheiros, que há uma evolução na conquista, embora ainda muito permeada pelo materialismo. Mas eram esses os objetivos. Vivemos encarnações inteiras buscando o ter. Mas seguindo o nosso raciocínio, quando já então Roma dominara todo o mundo conhecido, quando éramos gladiadores em qualquer uma de nossas encarnações, a conquista para o gladiador era vencer os jogos de guerra e se deliciar da fartura e da luxúria. Era esse o objetivo, a conquista. Quando encarnados como soldados das cruzadas, provavelmente alguns de nós aqui presentes, conquista era reconquistarmos Jerusalém. E quando a gente talvez tenhamos encarnado como um soldado de Napoleão, conquista era vencer as batalhas e preservar a hegemonia francesa. Talvez se tivéssemos encarnado como confederados americanos, a conquista era dividir a América. E se talvez fôssemos um daqueles da Inconfidência Mineira, conquista significasse para a gente implantar a república, no entanto sem antes ter derrubado a monarquia e ter implantado as ideias novas dessa conquista da república. Mas o que é conquista, então? Nós observamos, companheiros, que esses valores evolutivos que nos faz refletir e escolher os motivos das nossas conquistas, eles eram externos. Foram nos externos e ainda nos são ainda muitos. E fato é que isso é normal. Ainda temos dificuldades, ainda estamos permeados pelo materialismo. O nosso psiquismo está impregnado ainda por valores do ter. Mas é preciso que a gente faça uma reflexão para descobrir quais são os de fato mais importantes valores. Então, naquela ocasião, e agora ainda para alguns de nós, essa conquista exterior significa posses e territórios. Foi assim que nós avançamos na história.
Mas fato é que todo esse trabalho que tivemos, embora tenha contribuído para o nosso progresso, estava fadado à falência. Nós não podemos, guardem isso, companheiros, no fundo dos seus corações, nós não podemos saciar a sede da nossa alma com a matéria. Podemos até continuar tentando infinitamente, mas um dia vamos nos render para perceber que as coisas da alma só são supridas com os valores morais do amor e do bem e da caridade. Mas seguindo essa ideia, então, a falência estava ligada à aquisição de um patrimônio transitório. É como se nós confiássemos a nossa história de vida a valores mutáveis. É como se a gente quisesse investir em algo que vai perecer. Nós precisamos nos preocupar, companheiros, com o que estamos fazendo. No momento atual do nosso planeta, de transição, de expiação e prova para a regeneração, há uma cobrança amorosa do Cristo quanto a um posicionamento. Todas as horas, quantas palestras temos ouvido, quantas informações temos tido, quantos apelos generosos do Nazareno, mais uma vez, a um posicionamento. E quantas vezes ainda vamos errar, pautando a nossa história nos valores do patrimônio transitório. Então nós vamos descobrindo ao longo da história, e isso é evolução, que a verdadeira conquista é o despertar da consciência. Acordarmos para os verdadeiros valores da alma. Há uma passagem de Paulo de Tarso, não me recordo em que carta que ele escreve, mas narra-nos assim o versículo: desperta tu que dormes, e o Cristo te levantará, te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos, desperta tu que dormes, e o Cristo te esclarecerá. A proposta do Espiritismo, companheiros, é que a gente se desperte para os verdadeiros valores. Se fôssemos trazer isso para uma linguagem mais profissional, a gente falaria em otimizar. O verbo otimizar. Fazer o melhor no menor espaço de tempo, com extrema eficácia. É preciso que compreendamos que o tempo é precioso elemento em nossas mãos. E ele passa, e ele se escoa. É preciso aproveitá-lo. Mas essa conquista, então, esse despertar da consciência nos aponta para a conquista interior, para os valores interiores. E aí a gente vai descobrindo aquela palavra do Cristo, quando ele nos diria, lá no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 21, falando-nos que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Queridos, temos essa consciência. Eu não sei se todos aqui são espíritas, mas todos que nos ouvem talvez não sejam. Mas será que temos a plena consciência de que há uma construção interior, de um reino de Deus em nós, um reino em que Deus permeia todas as nossas células? É preciso compreendermos que esse reino precisa ser construído. Nós somos criados todos simples e ignorantes, com a missão de nos tornarmos perfeitos. Isso não podemos evitar, não podemos deter. Um dia seremos espíritos crísticos, evoluídos, mas a construção do reino de Deus começa devagar, com cada peça, com cada atitude, com cada palavra que eu falo, com cada atitude que eu tomo. Seguindo então esse raciocínio, eu quero linkar a ideia com o Livro dos Espíritos, questão 540, quando nos diz assim a espiritualidade amiga: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou a ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Se pararmos para pensar, companheiros, tivéssemos tempo hábil para devagarmos aqui nos estágios que fizemos, no mundo mineral, no mundo vegetal, no mundo animal, a fim de construirmos as possibilidades de nos tornarmos espíritos imortais, caminhando por milênios, quem sabe bilhões de anos, para atingirmos a perfeição, nos deteríamos nesse instante, nesse único momento presente, aonde nós podemos fazer a diferença. Tudo que fizemos daqui para trás, companheiros, é imutável. Nada é capaz de fazer com que nós mudemos o passado. Mas podemos mudar daqui para frente. Podemos ter um posicionamento seguro.
E esse posicionamento seguro é pautado no Evangelho de Jesus. Mas como então fazer a conquista interior? Se já sabemos, se temos essa convicção de que precisamos investir em capital emocional e espiritual, no progresso interior, nos valores da alma, naquela proposta do Cristo que nos apontava no Sermão da Montanha, que deveríamos construir e angariar tesouros dos céus, e não na terra, não os tesouros materiais, mas os tesouros das virtudes da alma, dos valores morais, do crescimento desses valores que nos ajustam às leis de Deus e trazem-nos a comunhão com a felicidade perene. Sim, companheiros, porque diz-nos a questão 614 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade respondendo a Kardec, quando ele vai inquirir sobre a lei natural, a lei de Deus, diz nas respostas que os Espíritos nos dizem que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Por isso a necessidade, como de quem tem de comer e beber água e dormir, necessidade de nos comunicarmos, nos estreitar com os valores da alma, criando um elo de intimidade com Jesus, um elo de relacionamento pessoal, íntimo, intrínseco, entre a gente e o Nazareno. Essa é a busca. Esse momento, se você visitar o seu coração, você vai ver que seu coração está em paz, porque a sua alma quer, o que sua alma quer é comunhão com a divindade. Foi sempre assim, buscamos isso a vida inteira. Mas como então fazer as conquistas da alma? Essa reconstrução íntima. Eu vou trazer aqui, companheiros, um posicionamento, mas antes disso, a conquista do ser, a verdadeira conquista do ser, e eu vou pontuar aqui o ser, lembrando desse ser imortal. Lembrando que nós não somos personalidades, nós estamos numa personalidade. Essa personalidade escolhida, planejada, trabalhada no mundo espiritual, para me facilitar, para me dar instrumentos e ferramentas para que eu consiga conquistar a mim mesmo. Essa libertação do ser individual, essa libertação do ser divino, que, como diz Paulo de Tarso no Evangelho, gravita em direção a Deus. Né? Nós caminhamos a cada dia em direção a Deus, é o nosso grande anseio. E esse ser que está em você é muito mais do que você percebe, é muito além. Ele é Deus, que nos faria Jesus repetir as palavras de Isaías: vós sois deuses. Mas é preciso compreender que a conquista do ser é a conquista de nós mesmos. E aí no livro de Isaías, capítulo 40, o versículo 29 a 31, o profeta vai nos narrar assim: o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Os que esperam no Senhor, no sentido aí dos que confiam no Senhor. Companheiros, quantas tribulações, quantas dificuldades você tem, quantos problemas você vem trazendo a essa casa. Temos entendido, não da forma milagrosa e salvacionista, não, que aqueles que confiam no Senhor terão suas forças renovadas, que Deus não nos dá um fardo além do que podemos levar, que Deus nos dá o fardo que parece fardo, mas que na verdade são oportunidades de aprendizado, e Ele, os que confiam no Senhor, renovam suas forças. Renovação aqui, renovar no sentido de fazer de novo e de novo. Deus não se cansa e não desistirá de você. Ele o esperará até o momento em que nós cederemos ao império do egoísmo, abriremos mão do império do egoísmo, para então compreender que felicidade e paz interior dependem do meu contato íntimo com Jesus. E aí, fazer de novo, reconstruir. Quando a gente pensa em reconstruir, nós fazemos algo que nós, com o material que nós já temos. É como que uma reforma. Nós fazemos com o que já temos. Nós olhamos para nós mesmos e descobrimos e conseguimos nos reinventar e descobrir valores que já estão em mim, gravados na minha consciência imortal, mas que eu preciso, através das experiências do dia e da vida, fazê-los emergir. Todos nós temos um nível de capacitação imenso, companheiros.
talvez desconhecidos. Talvez ainda desconhecidos de nós mesmos. Por isso a reconstrução do ser, por isso essa redescoberta de nós mesmos, é o caminho da intimidade pessoal, onde eu posso e eu consigo enxergar o Deus que há em mim. E aí a gente colocou essa águia, e a gente vai trabalhar então aqui em 3 níveis. 3 níveis progressivos. 3 níveis progressivos e interligados. Fundamentais, que podem, companheiros, não de forma absoluta, claro. Não dá para esgotar um tema desse em 50 minutos, 1 hora. Mas a ideia é que a gente saia daqui com um caminho a seguir. Com uma ideia de como podemos fazer essa reconstrução íntima. E, de fato, conquistarmos o nosso ser. O primeiro item, para a gente refletir. Pensarmos o nosso sistema de crença. É preciso reconstruir o sistema de crenças. Nós temos, companheiros, todos nós, ao longo dos milênios, fomos formando em nosso banco de dados perispiritual um sistema de crenças, um conjunto, um banco de dados. E essas crenças, elas podem ser construídas ou podem ser herdadas. Nós temos algumas convicções pessoais de experiências do passado equivocadas, mas gravaram em nosso psiquismo uma realidade. Para a gente é realidade, para a gente é verdade. Algumas nos foram passadas pelos adultos, pelos pais. Por exemplo, se nós ouvimos um pai agressivo, talvez desequilibrado, de uma família disfuncional, dizendo que nós não seríamos nada, talvez tenhamos gravado isso em nosso psiquismo e hoje, de alguma maneira, a gente procura se sabotar para não ser nada, para dizer que nosso pai tinha razão, porque ele era o adulto, a referência do momento. Nós precisamos rever o conceito de crenças ligados também aos dogmas religiosos, porque esses conceitos, eles vão nos tolhindo, eles vão nos limitando. Nós ficamos como que paralisados por desconhecer os valores que estão em nós mesmos. Quantas vezes, companheiros, nós ouvimos alguém dizer que vai morrer na religião dos seus pais, porque não estão abertos a fazerem mudanças, e nós investigamos a nós mesmos e nos perguntamos, quem nos disse que não podemos fazer mudanças, companheiros? Por que não podemos mudar? Por que não voltar atrás? Nós podemos sim repensar a nossa posição, por mais que eu tenha sido enfático em dizer que eu não vou fazer mais, não quero mais saber de fulano ou ciclano, eu posso voltar atrás quando eu permeio o meu sistema de crença com a proposta do Evangelho de Jesus. É essa a ideia. Então esse sistema de crenças arcaico do passado pode estar me tolhindo na minha evolução. Então, para que eu comece uma reconstrução íntima, eu preciso rever esses conceitos. Algumas frases, essa frase de 2 autores, James Allen e Friedrich Hebel, eles vão dizer assim: o homem é aquilo que pensa ser. Nós já ouvimos isso, mas parece que não soa muito bem, tem um tanto quanto de autoajuda, de automotivação, mas fato é que nós somos aquilo que pensamos. Se nós acreditamos que somos mais capazes e podemos vencer situações, nós podemos, mas quando nós nos tolimos a um sistema de crenças que nos fez nos sentir inferiores e menores, nós ficamos paralisados. E aí estamos diante da oportunidade, podemos fazer e não o fazemos. E aí então, combinando com essa frase, é do Henry Ford. Henry Ford é aquele homem que resolveu criar um motor V8. E os seus engenheiros disseram: como é que pode funcionar 8 válvulas no motor? Isso nunca vai funcionar. E Henry Ford disse para eles: se penso que posso, eu posso. Se penso que não posso, eu não posso. Não é? A verdade é que Henry Ford tinha toda a razão. Se nós acharmos que nós podemos, nós podemos. Óbvio que há aqui limitações. Há aqui alguns artigos impressos em nossa programação reencarnatória. Há dificuldades, companheiros, que nós vamos ter que conviver com ela. Há alguns problemas familiares, financeiros, posição social, o que for. Alguns problemas que vamos ter que conviver com ela. Nós escolhemos. Precisamos passar por isso para construir um banco de dados mais evoluído e mais depurado? Então, nesses casos, a gente não pode querer mudar, mas eu quero garantir para os companheiros que passar pela dificuldade, pela provação com Jesus é muito melhor do que passar sem Ele, porque com Ele nós recebemos o consolo, recebemos o socorro,
recebemos o seu carinhoso afeto. E aí, seguindo esse raciocínio do sistema de crenças, há um provérbio de Salomão, 23, o versículo 7, a parte A, que diz assim: porque como imagina a sua alma, assim ele é. A proposta de Salomão, um dos mais sábios homens do mundo. Queridos, se nós acreditarmos que podemos fazer coisas, nós podemos. E faremos ainda maiores, diria Jesus, naquela ocasião em que disse que nós faríamos as obras que ele fez e ainda muito maiores. Porque ele nos via como espíritos imortais que avançamos a cada momento. E precisamos avançar na conquista do nosso reino pessoal. Então esse sistema de crenças, eu quero dizer para os companheiros, é determinante. Ele pode me estagnar ou ele pode me fazer avançar. Preciso fazer uma reflexão, olhar e reconhecer de onde vêm as minhas crenças. Estão corretas? Estão pautadas nas ideias novas do Espiritismo e do Evangelho do Cristo Redivivo? Eu preciso me questionar, porque algumas vezes a minha baixa estima está me tolhindo quando eu deveria ter trabalhado o amor próprio, porque eu sou uma criatura única e divina. E quer um sinal físico para isso? Deus colocou em cada um de nós uma única impressão digital. Nenhum de nós tem uma impressão digital igual a outra. Mero devaneio divino para provar a sua sabedoria e o seu poderio? Forma alguma. Para mostrar para você, na forma física, que você é único e especial. É preciso compreender isso. Porque se a minha autoestima, a minha baixa estima tem me limitado, ela está ligada ao sistema de crenças arcaico. Mas avancemos, companheiros. Reconstrução do sistema de crenças. Rever e avaliar esses conceitos dogmáticos do pretérito. Pensar em reconceituar. Há muitos dogmas do pecado original, do sofrimento, da dor que depura, que são enganosos. Precisamos reconceituar. O sistema de crenças, então, vai nos levar a um segundo nível de entendimento. Primeiro, reconstrução do sistema de crenças. Compreendendo bem, companheiros, gravado isso aí, vamos avançar, então, para a prática dessa mudança. As práticas da mudança. Não adianta apenas a gente entender que precisa mudar. É preciso avançar e fazer a ação efetiva para que a mudança aconteça. Não dá para ficar só no projeto. O projeto é o primeiro passo. Sem projeto não se constrói. Mas sem a mão na massa, o projeto será apenas um registro que talvez nunca funcione. É preciso compreender que precisamos colocar essas atitudes em prática. E eu trouxe aqui uma frase do escritor uruguaio Eduardo Galeano. Dentre tantas frases, eu destaco para essa manhã. Diz assim Eduardo Galeano: somos aquilo que fazemos, mas somos principalmente aquilo que fazemos para mudar o que somos. Somos reflexos do que fazemos. O que fazemos deflagra quem nós somos. O Cristo diria isso, que conheceríamos as árvores pelos seus frutos. Somos aquilo que fazemos, mas somos principalmente aquilo que fazemos para mudar o que somos. Eu reconheço o que eu sou, não me estagno, não me condeno, não me puno, porque isso faz parte da minha evolução. Ainda há sombras permeando o nosso caráter, mas eu não posso me acomodar. Eu preciso focar no que eu tenho que fazer para mudar aquilo que eu sou. Conhece aquela história do professor que entregou um balde de água suja ao seu aluno e falou para ele: olha, eu quero que você limpe a água desse balde. E o aluno automaticamente já iria jogar a água do balde fora e encher com água limpa. Quando foi detido pelo professor dizendo: olha, não, eu quero que você limpe sem jogar a água fora. E o aluno parou para pensar, ficou meio: como é que eu faço isso agora? Ele veio a ideia de então colocar aquele balde de água suja embaixo de uma torneira de águas limpas. E começaram a cair águas limpas. E a água se misturava com a limpa, com a suja, e transbordava. E começavam então, ao longo do processo, clarear e ficar mais límpida, até que num determinado momento a água estava mais limpa do que suja. Companheiros, precisamos trocar nossas ideias, trocar a informação, buscar a informação correta, nos enchermos da água limpa,
para fazer com que a água do pessimismo, a água da baixa estima, a água do medo, a água do pecado, a água do remorso, transborde e vá embora, porque ela não é nossa, ela está na gente momentaneamente. Allan Kardec, no livro A Gênese, quando ele fala do bem e do mal, capítulo 8, item 3, capítulo 8, os companheiros depois verificam em casa, diz lá que o mal não existe. Não, o mal é a ausência do bem. Se nos enchermos cada vez mais do bem, eliminaremos naturalmente o mal que há em nós. E como é que eu me alimento? Como é que eu faço isso? Se não de forma gradativa e respeitando os meus limites pessoais. A gente quer de repente ficar anjo de um dia para o outro. Companheiros, de átomo a arcanjo será uma longa caminhada evolutiva, mas que não deixará de ser exercida hoje, agora, ao sairmos daqui com uma atitude. E aí então, eu me lembrei daquela história, os mais veteranos aqui vão se lembrar. Antigamente nos supermercados, a gente via, se arrumava as pilhas de latas de óleo de soja. Os mais novos não vão lembrar disso não. E aí tinha uma lata lá no meio, fazendo aquele desenho, uma lata furada. Como é que fazia para tirar aquela lata? O especialista, ele ia tirando uma lata e colocando outra no lugar. Para mudar o nosso caráter, nós temos que primeiro analisar o sistema de crença, descobrir as falhas que há em nós. Se eu sou invejoso, se eu sou mentiroso, se eu sou dado à maledicência, sou dado à pornografia, eu preciso descobrir as mazelas que há em mim e começar a substituir com os valores morais antagônicos, os contrários. Se eu me acho orgulhoso, eu começo a colocar a humildade no lugar do orgulho. Se eu me acho egoísta, o altruísmo, o amor, a caridade, eu preciso fazer um trabalho de uma lata em uma lata, para que as latas não caiam, para que meu sistema de crença não caia, porque ele precisa ser transformado e não destruído. Seguindo então esse raciocínio, é preciso ter cuidado, companheiros, com as metas muito elevadas. Às vezes a gente começa o ano e a gente pensa assim, né? Esse ano eu vou dar um salto de evolução. Eu vou ler todos os livros da codificação e estudar. Não dá tempo. Já sabe que não dá tempo. Começa por um livro. Faz um projeto para 5 anos. Vou ler o Pentateuco Kardeciano em 5 anos. E estudar. Vou comprar livros de auxílio para compreender. Né? Vou comprar os livros de Emmanuel que nos ensinam e nos ajudam a compreender os livros da codificação. E vou estudar um livro por ano. E assim eu vou fazendo conquistas, eu vou sedimentando a informação em mim. E isso produz resultados. Isso que faz resultados. Porque é perigoso a gente fazer metas muito altas. A gente pode se frustrar. Faz então metas possíveis, porque a frustração é o primeiro passo para a depressão. Os companheiros sabiam disso? A depressão é um acúmulo de frustrações. E quantas vezes as frustrações são porque eu esperei demais de mim e do outro. É uma frase do Dalai Lama. Não são as pessoas que nos decepcionam. Nós esperamos demais delas. E esperamos de nós mesmos. Nós queremos ser os heróis dos filmes americanos. Não somos. Não há nenhum Capitão América aqui e nem vai ter. Somos humanos numa luta diária para vencer a irritabilidade, para vencer o medo, a insegurança, para vencer o orgulho e o egoísmo, as chagas da humanidade. Frustração não. Mas eu botei uma observação aqui. Frustração verdadeira não. Porque a gente às vezes fabrica algumas frustrações, não é? A gente tem uma meta, a gente quer fazer um trabalho, a gente quer, por exemplo, fazer uma tarefa na casa espírita, e a gente prepara, se dedica, um planejamento intenso, vem, aí dá 2 ou 3 pessoas, a gente acha que não funcionou, e começa a ficar um pouco frustrado. Queridos, essa frustração é irreal. Nós não podemos saber quem de nós pode medir por completo os resultados da ação no bem. Uma ação que eu fizer, qualquer uma que seja, eu não tenho condição de medir. Se eu dei um bom conselho para o porteiro do meu prédio, que estava nervoso com a mulher, e se ele se acalma, e se ele chega em casa e não agride, se ele não grita com o filho, e esse filho que não ouviu o grito, não dá um pontapé no cachorro, e o cachorro não morde o vizinho,
Como eu vou medir os benefícios daquele conselho? Não dá para medir. Por isso é preciso que a gente invista incessantemente no bem. Diz lá Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, no livro Vinha de Luz, lição 162. O bem que praticares em qualquer lugar será teu advogado em toda parte. Não perca a oportunidade de fazer o bem. Por mais que você não entenda, por mais que te pareça insignificante. Há uma história de Chico Xavier, narrada em um dos seus livros, que não me recordo também agora qual é, que havia um homem muito mau, perverso. E aquele homem só fazia maldades. Mas num dia, ele teve um lampejo de luz e viu um menino sentado na calçada, um pedinte, um garoto de rua, e ele comprou um pão e entregou o garoto sem sequer olhar para o menino e foi embora. E ele desencarnou uns tempos depois e foi para uma zona de sofrimento para repensar a sua história. E de repente, passados alguns anos, ele é resgatado pela superioridade, pela espiritualidade superior. E ele perguntou, mas por que eu estou merecendo esse socorro? Aí o mentor falou para ele, olha, alguém reza por você, alguém ora por você. De vez em quando alguém reza. Mas quem rezaria por mim? E era justamente aquele menino. Teria crescido, virado moço, virado homem, e de vez em quando lembrava daquele episódio, lembrava daquele homem, rezava por ele. Uma única ação. Então não percamos a ação, ou a oportunidade de fazer o bem sempre. Então como é que a gente podemos implementar as práticas da mudança? Eu trouxe aqui algumas sugestões. Primeira delas, o hábito de orar. Desenvolver o hábito de orar, como qualquer outro hábito é desenvolvido, como quem faz atividade física, como quem faz dieta, hábitos se desenvolvem. Começa a reservar um tempo do seu dia para oração. Queridos, Jesus fazia isso no final do dia, depois da tarefa, se recolhia, solitário, para se realimentar. Precisamos orar. Cria também a ideia, uma nova forma de praticar os estudos e as pesquisas, implementar essa ideia de estudar. Qual o livro que você está lendo? Começa a ter esse hábito de ler diariamente. Os companheiros sabiam, se a gente lê 15 minutos por dia, consegue ler um livro por mês? 15 minutos por dia de leitura é muito tempo. A gente não consegue se disciplinar às vezes, mas tenha essa construção do hábito. Começa a pesquisar, e isso é água limpa. Pesquisa um assunto, vou estudar sobre caridade. Lê o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, busca nas obras de Kardec, busca em Leon Denis, busca nos livros de Chico, faz um trabalho, vou entender caridade segundo o Espiritismo, acabou, muda de assunto, vou entender amor, vou entender bondade, vou entender perdão. É assim que a gente implementa estudos e cresce. E esse crescimento, companheiros, não é para os outros ver, para as pessoas olharem, é para a gente. Porque nós somos espíritos mortais em evolução, necessitados de crescer. Estamos aqui para isso. E às vezes jogamos fora as oportunidades. E uma outra ideia que eu trouxe aqui também é o exercício da caridade. Onde é que a casa vai? Onde é que os membros da casa, qual é a tarefa da casa? Eu posso ajudar onde? Na educação infantil? Eu vou ajudar na educação infantil. Eu posso ajudar com uma cesta básica? Eu vou ajudar na cesta básica. No financeiro? Ajuda no financeiro. Eu preciso me envolver com a caridade. Na casa espírita, fora dela, no dia a dia. A caridade moral, a caridade material. É um vizinho na rua que está desempregado e é época escolar. Eu posso ajudar a comprar um material para o filho. Isso é caridade. Fica atento para fazer o bem. E botei pontinho em pontinho, porque a gente pode fazer inúmeras outras oportunidades. Então a ideia é mudar o sistema de crenças, descobrir qual é, revê-lo, e mudar com a prática. Fazer prática para a mudança. Aí a gente vai para o terceiro nível. Talvez o nível mais profundo. Que é o de fixar e sedimentar essa informação. Ouvi recentemente um palestrante falando que a gente pode fazer a caridade sem ser caridoso. A gente pode fazer a bondade sem ser bondoso. Mas ao longo da repetição, eu vou me tornando bondoso. Eu vou descobrindo a bondade, o bondoso por detrás da bondade. Talvez seja um exercício de me contrariar. É por isso que o Cristo falaria-nos em sacrifício. E nos deu o exemplo, né, daquele martírio doloroso do Calvário. Para mostrar para a gente, companheiros, que dor passa. Dor passa. Olha para a sua história de vida. Quantas dores já passaram? Até os mais novos, os meninos aí. Era prova de física, meu Deus, prova de física. Passou a prova de física.
Tudo passa. Nós não podemos passar. A nossa oportunidade de aprender com as coisas que passam, porque nós somos imortais e não passamos. Como é que eu faço, então, para sedimentar? Eu trouxe aqui uma passagem de Jesus, no Sermão da Montanha, capítulo 7, os versículos de 24 a 27, com o título Os Dois Alicerces. E narra-nos assim Jesus: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa na rocha. Versículo 24. Edificou a casa na rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Paulo de Tarso, parafraseando Jesus, através da informação, né, através da mediunidade de Estevão, vai nos dizer as palavras do Cristo. Ele vai dizer: a letra mata, a letra mata, o Espírito vivifica. Só a compreensão intelectual do Evangelho mata. Porque nós vamos ter passado intelectualmente, conheceremos a história de Jesus, mas vamos ficar aquém de conhecer o Jesus da história. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como aquele que é prudente e edificou a casa na rocha. E eu quero fazer um paralelo dessa rocha com aquela rocha de Pedro, a confissão de Pedro lá em Mateus 16, os versículos 30 a 20, não vou lê-los todos não, mas diz assim, aquele diálogo. Perguntou Jesus aos seus discípulos, quem dizia que os homens que ele era? Dizem que é Elias, diz que é um dos profetas. E ele pergunta, mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? E o Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E diz, também eu te digo que tu és Pedro. Vejam bem, companheiros. E sob esta pedra, a declaração de Pedro, que o Cristo era o Deus, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Em Efésios, Paulo vai dizer para a gente, capítulo 2, versículo 20, Cristo é a pedra angular. Precisamos reconstruir nossa história no alicerce sagrado de Jesus. Queridos, passou da hora de continuarmos teimosos, achando que podemos ser autossuficientes e fazermos sozinhos. Lembra do capítulo, nesse mesmo capítulo 7 de Mateus, de João, é João capítulo 7? João capítulo 15, versículo 7. Palavra de Jesus, sem mim nada podeis fazer. E ainda queremos lutar para que o império do egoísmo prevaleça. Queremos que seja da nossa maneira. E nos aborrecemos com Deus, porque não ouviu a minha prece, seguindo as orientações que eu estipulei. Não é? Ainda vemos a criatura desafiando o Criador. Fixar e sedimentar, então, no nosso psiquismo, as verdades de Jesus. Para que chegue uma hora, companheiros, que eu me confunda. Eu não sei se é a palavra de Jesus ou se é a minha mesmo. Quem sabe um dia, né? O Evangelho de Jesus, o Evangelho do Virgílio, o Evangelho de cada um de nós, o trazer a realidade do Evangelho para mim, o meu Evangelho pessoal, a construção do reino de Deus que é em mim. Porque um dia, companheiros, num futuro distante, seremos nós os Cristos dos mundos novos. E teremos o nosso próprio Evangelho, que será uma repetição do Evangelho de Jesus. Fixado no nosso psiquismo, profundamente fixado em nós, em forma de sentimento. Talvez o que esteja nos faltando seja sentir Jesus. Talvez seja sentir. Nós já o conhecemos, já o admiramos. Era esplêndido e maravilhoso. Suas histórias são impactantes em nosso coração. Mas eu preciso sentir Jesus. Trazê-lo, como diz nossos irmãos evangélicos, entronizar Jesus. É colocar Jesus no trono do meu reino pessoal. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, item 8, o Espírito Lázaro diz assim, em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos.
instrução e depuração. Os sentimentos são os termômetros que medem a nossa instrução e o nosso nível de depuração. Quanto mais sentimental eu sou, quanto mais eu percebo a dor do outro, me apiedo, quanto mais eu consigo entender a história do outro, me colocar no lugar dele, podem olhar para dentro de vocês mesmos. São reflexos da instrução e da depuração. E a gente volta lá então no começo, naquele primeiro versículo, aquela parte lá inicial do livro do Leon Denis, quando ele diz: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem conhece-se. Olha a profundidade de Leon Denis. Os companheiros conhecem Leon Denis? Ele era contemporâneo de Allan Kardec. Ele seria o substituto imediato se Allan Kardec falhasse na codificação. Se Kardec falhasse, era Leon Denis que estava ali. Inclusive o nome Leon Denis está incluso no nome Allan Kardec, né? Professor Hippolyte Leon Denis Rivaio, né? Está lá o nome Leon Denis. Esses mistérios que a gente não consegue compreender ainda. Mas ele começa, ele é profundo, ele diz: o homem acorda, conhece-se, depois de se autoconhecer, ele possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso, de alguma sorte fatal nas formas inferiores, dos animais, plantas e minerais, só pode realizar de acordo com a vontade humana, com as leis eternas. O acordo, a sintonia entre as leis de Deus, eu ajusto a minha forma de crer ao sistema das leis divinas. Eu me harmonizo com as leis divinas. E aí, então, isso é uma decisão pessoal. É um livre-arbítrio. Nós não podemos fazer pelos outros. Somos livres para fazer escolhas, como diria Pablo Neruda, mas escravos das consequências. Por isso, só ele pode realizar quando ele decide-se por si mesmo, para continuar a avançar. Esse é o momento, companheiros. Eu coloquei ali a imagem da águia de novo, para contar uma história. Essa história, ela é uma história, por isso que a história é história, né? Ela tem uma porção de mentirinhas, mas vamos considerar. A águia fez seu ninho no cume de uma montanha, colocou seus ovos, e de repente veio uma tempestade, e um daqueles ovos caiu do ninho, e ele veio rolando, olha só, montanha abaixo, pegava numa folhinha, caía num pedacinho de galho e não quebrava. Ele veio rolando e conseguiu chegar cá embaixo, na planície, sem se quebrar. E ali perto tinha um galinheiro. E aquela galinha, que chocava os seus ovos, viu aquele ovo diferente, um pouco maior, mas uma galinha muito caridosa, talvez fosse espírita. Ela recolheu aquele ovo e colocou junto com os seus, não é? E fez a caridade. E daqui a uns tempos nascem aquelas galinhas, aqueles pintinhos lindos. Mas havia um diferente, meio cinza, um nariz amarelinho dobrado, virou motivo de piada, né? Só não chamavam ele de ovelha negra e patinho feio da família para não prejudicar a classe das galinhas. Mexiam, sofreu bullying e cresceu junto com as galinhas, acreditando ser uma galinha. Mas quando ele dava aqueles voos que a galinha dá, ele ia um pouco mais distante. Alguém lhe dizia: olha, você não pode voar tão longe não, você é uma galinha. Você é galinha, como é que você deu um voo desse? Isso não condiz com a nossa realidade. E ele começava a voar menos. Ele olhava para o céu e via as águias voando, ele dizia: meu Deus, como eu queria voar. Eu queria tanto voar como aquela águia. E diziam para ele: você é uma galinha, fica aí. E ele passou a vida inteira, até terminar a sua breve encarnação, assado numa panela de canja, não sei, achando que era uma galinha. Companheiros, era uma águia. Podia ter voado. Você é uma águia. Você é uma águia. Você tem atributos morais que você não descobriu ainda. Igual Pedro, igual João. Aqueles homens tinham medo. Pedro tinha medo. A fé de Pedro era fraquíssima. Naquele episódio, olha só, o Cristo já tinha aparecido, passando pelas paredes, dito da missão. Ele agora quer andar sobre as águas e afunda. Mas vejam bem que o tempo passa, agora Pedro é um dos maiores apóstolos do cristianismo. Evoluiu tanto na fé,
que as pessoas colocavam os doentes na calçada, perguntavam assim: Pedro vai comprar pão aonde? Naquela padaria ali. Botavam os doentes na calçada, para quando Pedro passasse, a sombra de Pedro curasse os doentes. Queridos, há potencialidade de águias dentro de cada um de nós, para a gente voar, alçar voos elevados, voos de conquistas espirituais, morais. Talvez eu olhe para mim e pense: eu nunca vou vencer essa irritabilidade, eu nunca vou vencer esse medo, eu nunca vou vencer essa insegurança. Vai sim, com certeza, mas eu preciso acreditar, eu preciso me movimentar, me tornar crente de mim mesmo, porque algumas vezes o que está me paralisando é que eu não penso que posso, e me mantenho no lugar, e aí a gente vai avançando para conquistar luz própria. Lembram lá daquela passagem de Mateus 5? Brilhe a vossa luz diante dos homens. Há luz em você. E vai haver muito mais. Um dia nós seremos luminosos. Seres luminosos. Vai demorar um pouco? Vai. Precisa de investimento hoje. E aí então eu vou alcançar a tão sonhada paz desejada. E lá no Vinha de Luz, agora pensando em terminar, me deram 1 hora, Virgínia. Me deram 1 hora aí. Vou passar uns 2 minutinhos. Mas Emmanuel, no Vinha de Luz, lição 57, fala assim: a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. Querido, agradece. Agradece o seu problema. Agradece, diz: Deus, muito obrigado por esse familiar difícil, porque ele está me ajudando a ter paciência. Eu estou tendo a oportunidade de resgatar uma dor com esse companheiro. Agradece o seu salário. Eu sei que é difícil, agradece o seu salário. Diz: muito obrigado, Senhor, porque muitos queriam acordar de manhã para ganhar o que eu estou ganhando. Eu estou reclamando, né? Eu me lembro do primeiro dia que eu fui trabalhar, estava na alegria só. Mas depois eu começo a ouvir os outros dizendo: você ganha pouco, você está ganhando pouco, tem que ganhar mais, você merece ganhar mais, né? Nós merecemos ganhar mais, mas ganhamos aquilo que precisamos. Precisamos ter o que temos, estar onde estamos, para crescer, para utilizar tudo como ferramenta de crescimento. Coloquei as mãos de Jesus assim, abertas na tela, porque Ele continua nos esperando. Ele continua de mãos estendidas para nos resgatar. Imagina, companheiros, que você se aproximou dessas mãos. E aí, naturalmente, você estende as suas mãos e toca nas mãos do Nazareno. E, surpreendentemente, ele as segura. E não vai se ficar só nisso. Ele vai puxá-lo para perto dele. Ele vai colocá-lo, ele vai abraçar você. Você vai ousadamente abraçar o Nazareno. Suas mãos vão entrelaçar na cintura dele. E você vai sentir a sua cabeça tocando-lhe o ombro, o peito. E os cabelos dele, louros, vão tocar em você. As mechas vão tocar em você. A sua barba, você vai sentir o cheiro da Galileia. E aí você está tudo bem, abraçado com Jesus, e Ele vai te soltar. E vai te dizer: vai, porque agora as suas mãos são as minhas mãos. Os teus pés são os meus pés. Os teus olhos são os meus olhos. E Ele vai nos orientar para que a gente possa resgatar e trazer tantos companheiros, tantos que hoje estão sofrendo porque crucificaram Jesus. Precisavam da informação Rede Viva do Espiritismo. Precisavam conhecer esse Jesus amoroso, doce, que nos convida a estar com Ele. E ao mesmo tempo nos manda como ovelhas no meio de lobos, para testemunhar com a nossa vida, com o nosso sacrifício, com o nosso patrimônio, com os nossos haveres, com o nosso desgaste físico, as suas doces lições. Que Ele possa, companheiro, nessa manhã de domingo, renascer em cada um de nós. Muita paz. Deus nos abençoe.